Nunca fui de acreditar em fantasmas ou lendas. Sou um homem comum, pai de família, trabalhador. Moro nesse mesmo povoado a vida inteira, e apesar de ter ouvido as histórias dos mais velhos, nunca lhes dei muita importância. Mas vou ser sincero com você. Depois do que aconteceu naquela noite, já não tenho tanta certeza se tudo isso é só invenção. Era uma noite como qualquer outra. Minha esposa havia levado nossos filhos para visitar uns parentes em um povoado vizinho, e eu fiquei em casa porque teria que trabalhar no dia seguinte. Nada fora do comum, uma rotina tranquila. Fui dormir cedo, como sempre. Estava em sono profundo quando, no meio da madrugada, algo me despertou. No começo, achei que fosse o barulho de um caminhão na estrada, mas após alguns segundos, percebi que não era isso. O som era mais estranho, mais antigo, se é que você me entende. Parecia o ranger de rodas de madeira e o som de cascos de cavalo batendo contra o chão. E sim, sei que isso soa esquisito, porque aqui ninguém mais usa carroças há décadas, ainda mais àquela hora da noite. Fiquei na cama, tentando escutar com mais clareza, enquanto uma sensação de desconforto começava a tomar conta de mim. Cresci ouvindo as histórias do povoado, e por mais que eu não acreditasse nelas, naquele momento me lembrei do que os mais velhos diziam: o carretão da morte. De acordo com eles, quando você ouve a carroça passar pela sua rua, é porque ela está vindo buscar alguém. Claro, tentei me acalmar e convencer a mim mesmo de que tudo aquilo era apenas bobagem. Mas o som continuava se aproximando, cada vez mais perto. O pior foi quando parou bem em frente à minha casa. Juro, meu corpo inteiro gelou. Olhei pela janela e não havia absolutamente nada na rua. Tudo estava deserto. Mas a sensação de uma presença estranha, algo pesado, estava no ar, como se algo ou alguém estivesse ali do lado de fora. Levantei da cama devagar, sem fazer barulho, e caminhei até a janela. Lembrei do que os mais velhos diziam: nunca olhe diretamente para o carretão, pois se o fizer, estará condenando a si mesmo ou alguém próximo. A janela estava a poucos passos de mim, mas não consegui me forçar a espiar. A curiosidade queimava dentro de mim, mas eu sabia que havia algo lá fora, algo que eu não deveria ver. O ar dentro de casa parecia mais pesado, era quase impossível respirar direito. De repente, escutei um sussurro, meu nome vindo lá de fora. Meu coração acelerou. É só minha imaginação, pensei, mas o sussurro não parava. Não havia vento, nem qualquer outro som na rua, apenas aquela voz suave chamando meu nome repetidamente. Tentei me controlar, dizendo a mim mesmo que aquilo não podia ser real, que havia uma explicação lógica. Estava prestes a abrir a janela, quando escutei outro som. Um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído no chão do lado de fora. O medo me imobilizou. Não me atrevi a me mover. O som da carroça ainda estava lá, ou pelo menos era isso que eu sentia. Não sei quanto tempo fiquei ali, parado, sem coragem de olhar para fora. Só sei que, de repente, o ranger das rodas de madeira voltou a soar, desta vez se afastando, até que tudo ficou em silêncio novamente. Não sei se você já sentiu tanto medo que seu coração parece prestes a explodir, mas foi exatamente o que aconteceu comigo. Permaneci acordado até o amanhecer, sem conseguir pregar os olhos. Quando o sol finalmente surgiu, senti um alívio tão grande que quase ri de mim mesmo, pensando no quão bobo eu tinha sido. Disse a mim mesmo que aquilo não passava de um truque da minha mente, que talvez eu tivesse ouvido algum animal ou barulho da rua e exagerado a situação. Mas o mais estranho aconteceu logo cedo, quando, enquanto tomava meu café, soube que meu vizinho, o Sr. Felipe, havia falecido durante a noite. Felipe era um homem idoso, já estava doente há tempos, então a morte dele não foi exatamente uma surpresa. O que realmente me perturbou foi que o carretão havia parado bem em frente à minha casa, que fica ao lado da dele. Nunca contei a ninguém o que aconteceu naquela noite. Sinto vergonha de admitir que fiquei com medo de uma lenda. No entanto, desde aquele dia, não consigo afastar a sensação de que algo realmente estava lá fora. Algo que eu não vi, mas que certamente senti. Cada vez que a noite cai, penso naquele sussurro, no som da carroça e nos cascos dos cavalos ecoando pela rua de paralelepípedos. Será que foi só coincidência? Ou será que a morte realmente caminha entre nós, buscando quem está na hora de partir? Não voltei a ouvir ou ver nada desde aquela noite, mas a sensação de que algo esteve ali, tão próximo, nunca me deixou. Quando alguém no povoado comenta sobre ter ouvido barulhos estranhos durante a madrugada, prefiro não duvidar. Não quero saber se da próxima vez que o carretão passar, será a minha vez. Agora que contei minha história, me pergunto,
Serei o único que já viveu algo assim? Sei que essas coisas parecem pura superstição. E acredite, eu também pensava assim até o que me aconteceu. Me pergunto se alguém mais já ouviu o ranger das rodas de madeira ou o trote dos cavalos na calada da noite. Alguma vez você já sentiu uma presença estranha, como se a própria morte estivesse rondando por perto? Talvez tenha ouvido alguma história parecida de um parente ou vizinho. Pode ser que tudo isso não passe de coincidência. Ou talvez, de fato, haja algo mais que não podemos ver ou entender. No fim, mesmo que tentemos esquecer, essas experiências permanecem conosco de alguma maneira. Obrigado por me ouvir.